B.B. King tem toda a história da Lucille, né? Que a guitarra que ele botou nome, e daí eu comecei a perceber isso, né? Os caras colocam nome na guitarra, sabe? Então tem uma coisa que vai além, né? Ela não precisa necessariamente ser a melhor guitarra do mundo para ela ser a mais importante para um cara, sabe? A história do Brian May, que construiu uma guitarra com o pai dele, né? Não teria como ser uma guitarra tão boa quanto uma Gibson, uma Fender, enfim, né? Mas ela tinha uma história, ela tinha uma importância, né? Alguns livros, por exemplo, do David Gilmour, né? Tem o Guitar Tech dele fez um livro só sobre a Blackstrat, né? A guitarra principal dele, que inclusive recentemente foi leiloada por quase 4 milhões de dólares, né? Algumas histórias, inclusive, são muito questionáveis pelos próprios donos das guitarras, né? Porque muitas vezes ela não é uma história documentada. Então, às vezes o Guitar Tech fala uma coisa, só que o guitarrista diz, não era bem assim, sabe? Então tem muita história que é envolta em um mistério, né? Um exemplo, de novo, com o David Gilmour, é uma guitarra que ele acredita ser a primeira Stratocaster da história, né? Essa história tá no livro também. Mas que muita gente questiona que não, ela não foi a primeira Stratocaster da história, ela só... É porque ela tem um número de série 0001. Tinha bastante história que eu conhecia, que eu já conhecia antes de escrever, mesmo pro blog, né? Eu já tinha um norte de algumas histórias. Mas quando eu decidi escrever o livro, eu queria um número, né? Eu queria um número. Quantas histórias eu vou escrever? E aí eu cheguei na ideia do 99 por uma questão simbólica, assim, né? Por que não 100? Aí eu já coloco no início do livro. Porque todo cara que é apaixonado por guitarra também tem uma história com a sua guitarra. Então fica essa 100ª posição reservada para o leitor, né, digamos, né? O nome do filme é The Dirt, né, 2019, Confissões do Motley Crue. É um ótimo título para uma banda muito extravagante, que fez um sucesso estrondoso no início dos anos 80. Fizeram um filme muito legal, muito bem produzido, sobre a história deles, né? Se tu pensar também em tudo que aconteceu com essa banda, realmente é digno de fazer um filme, né? Não é só alegrias, não é só sexo, drogas e rock and roll, né? O sucesso deles foi enorme, mas eles conseguiram gastar tudo que eles ganharam, e tem muitas tragédias também. Não vou ficar aqui dando spoiler, né? Mas vale a pena assistir o filme, quem é fã, quem não é fã, quem é fã de rock, quem é fã de música. E é uma grande produção, então, né, tem esse plus, né? Acho que é uma boa dica e eu gostei muito de assistir. E tem muitas lendas sobre o que é verdade e o que não é verdade, então vou deixar que vocês assistam e depois vocês vão descobrir o que é verdade, o que não é. Se for pegar os trechos do filme que eles estão em turnê com o Ozzy Osbourne, né, na época do disco Bark at the Moon, aí sim vocês vão ver, né, o que eu estou me referindo. Teve muita coisa bacana que rolou, né, cara? Eu acho que a própria gravação dos discos era um lance muito legal, e a coisa da gente ir fazendo de TV no eixo Rio-São Paulo, né? Até eu acho que isso é uma coisa que fez com que o TNT acabasse se tornando um fenômeno regional, que a gente já tinha um público legal aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tinha show aqui com cachê, com ginásio lotado, pô, a Sociedade Esportiva Cachoeirinha, era bizarro, né, cara? Era um troço gigante, batupetado, de gente fervendo, assim, era muito animal, assim, muita aglomeração. E eu acho que, tipo assim, tinha essa coisa da gente ficar no eixo Rio-São Paulo fazendo playback, e sobrevivendo com uma diária de alimentação da gravadora, que na real, claro, era justa, dava para comer legal com aquela diária. Só que a gente queria também tomar cerveja, comprar guitarra player americana, então a gente acabava comendo num lugar podrão, assim, baratão, né? A diária daria para tu te alimentar legal, mas a gente queria fazer outras coisas além de se alimentar. E nessas aí, bicho, o lance lá era muito, não era prazeroso para nós. Primeiro porque a gente estava fazendo playback, a gente estava, sabe, todo mundo amontoado num quartinho de hotel, vivendo com uma diária ficava meio apertada. O Rio Grande do Sul já estava grandão, na real. Entendeu? Aqui nós tinha show de verdade para fazer, com road, com luz, com som, com guitarra ligada no amp ali, pá. Com a Janine, um tremendão, super verdade. Mas era show de verdade, era, entendeu? E aqui, pô, tinha show, tinha fã, tinha tudo. Então, na nossa infantilidade, a gente pensava assim, cara, que se dane, para não dizer todo playback, entendeu? Foda-se o eixo Rio-São Paulo, vamos lá fazer um show, que lá nós estamos grandão. Então a gente acabou, talvez, né, dando preferência para coisa regional aqui, numa infantilidade mesmo, uma falta de malandragem. Se a gente tivesse mais ligado como outras bandas fizeram, a gente ficaria lá pelo eixo São Paulo fazendo playback para ganhar nome nacional e tal. Aí o TNT acabou virando um fenômeno relativamente regional, né? Apesar de que a gente recebe coisas do mundo inteiro. Né? Tô aqui na Austrália, tem um grupo de brasileiros aqui, os caras piraram pro TNT, tipo, onde tem um gaúcho, mundo afora,
tá rolando um som do TNT, né? Fala, galera. Então agora a gente vai aumentar o volume para ouvir o artista da semana. A gente vai falar do Sandro Seren. O Sandro espera contribuir para a formação e consolidação do pensamento contrário à destruição do ambiente, à intolerância, violência, discriminação e baixa distribuição de renda. Punk rock, né? Dessa forma, o compositor espera se manter permanentemente conectado e integrado aos diferentes setores da sociedade e da cultura local. A gente está conferindo aí o clipe da música Operários. Essa música foi criada para o EP Oportunidades, que foi lançado em 2019, ano passado, com composições e arranjos do trio Sandro Seren, Lucas Rank e o Beto Silva. Contou com a participação especial, e como a gente viu, né, no vocal da Júlia Bart, estrela consagrada nacionalmente do punk rock junto aos Replicantes. A composição foi idealizada para retratar um cenário de dominação do indivíduo pela sociedade atual e por seus mecanismos de controle. Ela convida o ouvinte a se rebelar e se libertar dessas amarras bem construídas e consolidadas no sistema, né? Pede para olharmos com desconfiança e sermos críticos a esses sistemas que pregam a dominação do indivíduo, estando embutidas neles, né, questões como a discriminação, a doutrinação e o materialismo. Um dia quente para caminhar ao sol, um dia triste para não lembrar, sem nada para me preocupar. Nem as contas do fim do mês, nem o preço dos meus porquês que eu tenho que pagar, que eu tenho que pagar. Uma janela para abrir o céu e uma porta para o sol entrar. Abrir os olhos e tirar o véu de um mundo feito em fotografias cinza. E o mundo então ficou mais triste, feliz, quem sabe, ou essa coisa não existe. Talvez a gente encontre uma saída entre essas coisas que a gente teima e não aceita como verdades malditas. As coisas andam um tanto esquisitas. Eu preciso pegar mais sol. Eu preciso pegar mais sol.